E o Vasco encaminhou a contratação de Facundo Colidio, atacante de 26 anos de idade, que pertence ao River Plate e que em outras janelas já havia sido pretendido pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. E dá para dizer que a viagem do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, à Argentina foi bem produtiva. Nessa sexta-feira ele conseguiu concluir a operação de compra do Santiago Sousa, o volante de 27 anos de idade do Racing, que era tratado por muitos como uma das principais opções do setor para o futebol na América do Sul. Sousa já havia estado na mira do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro. Com o Colidio, a operação não está concluída, mas encaminhada. O Colidio já aceitou a proposta do Vasco, que acerta os últimos detalhes da negociação com o River Plate. A tendência é que o Vasco pague 5 milhões de dólares ou pouco mais de 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O River Plate mantém um percentual de olho numa venda futura. Colidio, que disputou 23 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências, jogador de 7 jogos e 2 gols nas categorias de base. Só para completar o noticiário, Cruz Maltino, que tem as boas notícias de Sousa e Colidio, quero registrar que Sterling, ex-jogador do Manchester City e de vários outros grandes clubes do mundo, foi sugerido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Essa notícia foi divulgada pelo Pedrosa. Amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola para Vasco e Fluminense no Maracanã. É jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E sabe como o torcedor vascaíno chega para esse jogo? Assim, ó, com um sorriso de orelha a orelha, confiante, alegre, feliz. Não com o desempenho dentro de campo, que é muito ruim, é muito abaixo do que o torcedor vascaíno merece, mas com aquilo que vem acontecendo fora das quatro linhas. Santiago Sousa, fechado. Colidio, fechado. Admar Lopes viajando para a Espanha, vascaíno. Eu vou trazer isso para você aqui, para a Espanha, para fechar com o Nelson de Ossa. E agora, a prioridade é reforçar o sistema defensivo. Fica calmo, fica tranquilo, que eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui agora nesse seu Acorda Vascão. Cara, eu não tenho nem por onde, começar, porque é tanta coisa boa que está acontecendo, então eu prefiro até começar esse Acorda Vascão falando um pouco sobre ontem, rápido, passando um fio rápido e liso. Fechado, Santiago Sousa é o mais novo reforço do Vasco, ainda não foi assinado o contrato, mas o Vasco da Gama neste momento já tem um acordo com o Santiago Sousa e um acordo também com o Racing, está tudo alinhado, resta apenas a assinatura do contrato, que ainda não foi feita por uma troca de documentação. O Vasco da Gama, por neste momento, ter acabado de sair de uma intervenção judicial, toda operação precisa ter o aval da Justiça. E hoje o que falta para o Vasco assinar o contrato por Nelson de Ossa é um aval da Justiça que deve sair nas próximas horas e logo em seguida o Vasco da Gama então assina, não com o Nelson de Ossa, perdão, com o Santiago Sousa. O jogador viaja então para o Rio de Janeiro, é apresentado, a expectativa é que já está, amigo torcedor Cruz Maltino, no jogo do próximo final de semana do Campeonato Brasileiro, Santiago Sousa esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel, reforço de peso. Além do Santiago Sousa, também temos as informações referentes aí ao atacante do River Plate, no caso, amigo torcedor vascaíno Colidio. O Vasco também acertou a contratação do atleta. Entre Vasco e River Plate e Vasco e Colidio já está tudo fechado. Atacante que joga em diversas posições do setor ofensivo, como segundo atacante, como um falso 9, como um ponta. O jogador de beirada também sabe atuar, como um atacante, um centroavante, mas não é a posição de origem do jogador. Vasco chegou a um acordo com o River Plate a pagar 5 milhões de dólares em parcelas pela compra dos direitos econômicos do atleta. Já está tudo certo. Mesma coisa de Nelson de Ossa, só falta assinar. Então o Vasco da Gama ontem fechou com 2 reforços, 2 contratações na ida de Admar Lopes à Argentina. Admar Lopes desembarcou em Buenos Aires na segunda-feira e hoje, no sábado, depois de uma semana então, na tarde de ontem, ele fechou a contratação do atacante Colidio e do volante Santiago Sousa. Eita, que notícia boa, cara. Eu tô louco, não sei você, mas eu tô animado, cara. Tô deixando a minha vascainidade aflorar. Talvez você nunca tenha me visto assim. Vasco. E essa viagem do Admar Lopes, ela foi tão importante, funcionou tão bem, que ele já tem um novo alvo, tá? A informação que eu trago a você aqui na manhã, desse seu sábado, é que o Admar Lopes, após concretizar a contratação do Santiago Sousa
e do Colídio nessa ida para a Argentina, ele já tem outro destino marcado, que é a Espanha. Uma viagem para a Europa. Uma viagem que acontecerá para resolver a situação com o Real Betis pela compra dos direitos econômicos de Nelson de Ossa. O intuito de Admar Lopes nessa viagem é apenas um: ter o mesmo desfecho que teve com o Racing pela contratação de Santiago Sousa. Você sair do seu país, ir até outro país, sentar, olhar olho no olho, apertar a mão, é diferente do que uma ligação. Então é isso que o Admar Lopes está tentando fazer nesse momento. Olhar olho no olho, sentar tete a tete, conversar, dialogar para fechar negócio. É importante lembrar, há uma semana atrás já estava tudo certo, gente. Há uma semana atrás o Nelson de Ossa estava sendo aguardado no Rio de Janeiro. As coisas acabaram não andando nos detalhes finais da negociação. Muito mais por um desejo do Real Betis de segurar o jogador. Mas, de início, o clube espanhol, que precisa de dinheiro, já tinha definido a venda. Só que é importante lembrar também, quando estava tudo certo, houve a intervenção judicial do Vasco. Nelson de Ossa já era para estar no Rio há muito tempo. E a intervenção judicial do Vasco acabou influenciando para que ele permanecesse no clube espanhol. Mas Admar Lopes está decidido. Vai sair da Argentina, pegar um voo para a Espanha, olhar olho no olho com os dirigentes do Real Betis para fechar a contratação de Nelson de Ossa. Então estamos falando de Santiago Sousa, do atacante Colídio, do meio-campista Nelson de Ossa, que não está fechado, mas é o objetivo fechar. O Vasco precisa negociar pouco para realmente fechar a contratação do meio-campista colombiano. Mas o Vasco não quer parar por aí, muito pelo contrário. O Vasco quer trazer mais nomes. E o Vasco prioriza também a contratação de um jogador para o setor defensivo. E ontem tivemos informação relacionadas a 2 nomes diferentes. O zagueiro Nathan Silva, que hoje pertence, amigo torcedor Cruz Maltino, ao Pumas do futebol mexicano, tem contrato com o clube até o meio do ano que vem, ou seja, um contrato curto de apenas 1 ano. E tem também o outro defensor, Joaquim, zagueiro que pertence ao Tigres do México e tem um contrato longo, tá, com o clube do futebol mexicano. Amigo vascaíno, qual é a situação? Informação primeiramente com relação ao Nathan Silva. A informação dada pelo amigo Felipe Silva, tá, é que o Vasco abriu conversas com o Pumas, clube do futebol mexicano, para comprar o zagueiro, tá? Além do Vasco, Botafogo, Houston Dynamo e Shabab Al-Ahly também estão na disputa pela contratação do jogador. A negociação, porém, ela não é considerada fácil, que é um jogador visto como valorizado no mercado da bola, tem um contrato mesmo de 1 ano, mas há um contrato em vigor com o Pumas que tem o desejo de sua renovação. É um jogador muito valorizado no clube mexicano. Assim como também é o Jair, tá? O Jair não sai muito dessa situação, não. Jair, volto a repetir, do Tigres, Nathan Silva, do Pumas. O Joaquim, perdão, é um jogador muito bom de bola e eu vou ser sincero, eu gosto mais do perfil do Joaquim do que do perfil do Nathan Silva. Nathan Silva é um bom jogador, mas é um jogador muito mais técnico. A gente está falando de um Joaquim que é mais zagueiro, sabe? Duro, firme, físico, de impulsão, bom nas jogadas aéreas, tem 1,87 m de altura. É zagueiro mesmo. E eu acho que o Vasco precisa de zagueiro. Acho que já deu esses jogadores bonitinhos, que fazem topetinho. Pode parecer besteira, né? Mas é realidade, cansei. Bonito, topete, brinquinho. Não sou. Eu lembro muito bem de um podcast que o Odivan do Vasco participa, ele fala, o zagueiro tem que ter cara feia. O Júnior Baiano tem que ter cara feia, o Odivan tem que ter cara feia, o olho meio torto, esbugalhado, bafudo. O zagueiro tem que ser assim, irmão. O zagueiro tá lá todo bonitinho, barbinha feita, cabelo na régua, cheirosinho. O atacante vai ver esse zagueiro e vai falar, eu vou passar por cima desse cara. Agora se vê um cara com cara de meio louco, um olho meio torto, sabe? Cabelo meio bagunçado, cara de doido. Ele já vai olhar pro zagueiro e vai falar, ih, cara, vou arranjar problema hoje pra mim. Então, ao meu ver, né, é brincadeira, é claro, mas o Vasco tá precisando desse tipo de zagueiro. E o Joaquim é mais esse jogador, até porque no lado esquerdo a zaga tá fechada. É do Robert Renan aquela posição. Falta complementar com o jogador, então, vindo para atuar por esse lado direito. E Nathan Silva e Joaquim foram os 2 nomes procurados. Ambas situações estão bem semelhantes. O Vasco tem interesse, nenhuma negociação
ainda foi aberta, mas há um interesse bem claro do Cruz Maltino em avançar nas contratações, na contratação de um zagueiro. Esses dois nomes recentemente foram procurados. Então, para ficar de olho, o Vasco está abrindo muitas frentes de negociação. Estamos já vendo isso há muito tempo acontecendo. E a expectativa é que na semana que vem o Vasco feche também um jogador para a posição do sistema defensivo, assim como nessa semana conseguiu fechar a contratação do Santiago Sousa e também do Colídio. Até falando em zagueiro, tem um nome que está muito afim de vir para o Vasco. O Vasco demonstrou interesse, foi oferecido para o Vasco da Gama. O Vasco inicialmente observou, abriu uma conversa, mas não avançou nas negociações. E a informação é que esse jogador está muito afim de vestir a camisa do Vasco. Até a informação é que ele está afim de voltar para o Vasco da Gama e está esperando apenas um telefonema para fechar, que é o Danilo Barbosa. A informação do amigo Daniel Moraes é que, se depender do Danilo Barbosa, ele volta agora para o Vasco da Gama. Se toca um telefone do Pedrinho para o Danilo Barbosa e diz assim: alô, Danilo, tá afim? Vem agora para o Vasco? Pega um avião agora e solta aqui no aeroporto do Galeão. Ele vem, cara, de louco. Ele está muito afim, está muito interessado, ele está de férias nesse momento e a informação é que ele está aguardando apenas um contato do Vasco da Gama. Então o jogador quer muito vestir a camisa do nosso Vascão. O Vasco carece de um jogador também para essa posição do sistema defensivo. O nome foi oferecido, o Vasco observou, abriu conversas, não avançou no negócio, mas ele quer muito então vestir a camisa do nosso Vascão. Será uma semana agitada, prepare-se, muitos nomes serão oferecidos, mas a negociação que o Vasco tratará como prioridade para essa semana que vai entrar é a contratação do meio-campista Nelson de Ossa através dessa viagem de Admar Lopes para a Espanha. E já que estamos falando sobre nomes que foram oferecidos, como foi o caso do Danilo Barbosa, teve um nome grande, cara, que foi oferecido recentemente, não estou falando do Aubameyang, não. Foi o nome do Sterling, cara. Amigo. Jogador de nível europeu, que passou por vários clubes do futebol da Europa, sendo um deles recentemente, inclusive, o Chelsea. Esse jogador foi oferecido, então, ao Vasco da Gama. Até o momento, o Vasco não resolveu abrir nenhum tipo de negociação pela contratação do atleta, mas estamos falando de um jogador que passou por Manchester City, durante muitos anos, Chelsea, Arsenal, Feyenoord, mas os seus números recentes não são tão bons, tá? Ele, inclusive na temporada passada pelo Feyenoord, teve apenas 8 jogos disputados, nenhum gol marcado e uma assistência. Então, um jogador que está numa queda bem grande na carreira. Então, foi oferecido, mas o Vasco até o momento também não abriu nenhum tipo de conversa. É um atacante, tá? Jogador de lado de campo. Mas é isso, cara, isso vai acontecer. O Vasco terá muitos jogadores sendo oferecidos durante essa semana que se inicia, exatamente por conta dessa situação envolvendo o Marcos Lamarck. O mercado está passando a entender que realmente o Vasco vai ser vendido. Outros níveis de contratação, estamos falando do melhor volante do futebol sul-americano, estamos falando de um atacante que é do River Plate, estamos falando do Vasco viajando na Espanha para tirar um jogador que hoje é um dos grandes nomes dessa pré-temporada do Real Betis. Então o mercado está entendendo, está começando a oferecer jogadores, tá? É isso, amigos. Semana agitada e hoje ainda tem clássico. Acho que vai jogar essa partida logo mais às 5h30 da tarde contra o Fluminense, Maracanã, primeiro jogo das oitavas de final. Para muito torcedor do Vasco é o seguinte: o Vasco estava tão mal que o torcedor do Vasco estava assim: não, esquece, vamos tomar 2 goleadas do Fluminense. Aí a gente vai no rival, vai ver os canais que cobram o Fluminense, os setoristas que cobram o Fluminense, todos eles estão dizendo que a situação lá do outro lado também não é nada boa. A gente sabe que nome, até questão do elenco numeroso, o Fluminense hoje ainda até um pouco melhor que o Vasco, tanto que está melhor no Campeonato Brasileiro, enfim, está em melhor situação do que o Vasco, está na Libertadores da América. Já o Vasco não, né? O Vasco está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana passou no sufoco contra o Independiente Medellín para chegar às oitavas de final. Mas a gente sabe que clássico, como diz o outro, clássico é clássico e vice-versa. Ano passado, semifinal da Copa do Brasil, o Vasco também estava no momento pior e conseguiu a classificação. Esse ano no Campeonato Carioca bateu na trave, quase eliminou o Fluminense poderem ir para a final do Carioca. Se o Brenner não tivesse perdido aquele pênalti, iria abrir 2-0 e ficaria muito próximo da classificação. E pelo Campeonato Brasileiro teve aquele jogo histórico na virada por 3-2, com o último gol de cabeça do Thiago Mendes, empurrado pelo torcedor do Vasco e fez a sua parte no Maracanã.
E já a partida de hoje, o torcedor do Vasco vai de novo fazer sua parte. Eu não estava reticente, quer dizer, na verdade eu estava reticente relacionado ao Vasco para essa partida em relação ao torcedor. Achei que o torcedor do Vasco não ia fazer a sua parte, mas olha, o torcedor do Vasco é inacreditável. Não tem como você achar que não vai no jogo. Muito pelo contrário, já esgotou a sua parte no lado norte do Maracanã e vai fazer a sua parte. Deve ter ali uns 40, 45 mil torcedores na partida de hoje e o torcedor do Vasco vai estar maior do que a torcida do Fluminense no Maracanã. Eu tenho certeza disso. E para isso, o técnico Pedro Manuel, que vai fazer seu primeiro jogo no Maracanã, deve fazer algumas mudanças, colocar até o David como centroavante do time no lugar ou do Breno do Spinelli, devem perder ali a vaga de titular no centroavança, voltando o David a fazer essa função. No meio-campo não temos o Thiago Mendes, a volta do Barros, o Jair ainda é uma dúvida se ele inicia ou não a partida, mas está aí o Vasco que vai encarar o Fluminense nesse primeiro jogo. O Vasco que está no mercado de contratações, ontem praticamente fechada a contratação do Santiago Sousa, jogador argentino do Racing, um jogador que hoje ainda deve fazer a sua última partida pelo time lá da Argentina. A gente tem que lembrar o seguinte, que o Sousa não é um jogador comum do Racing, né? É o capitão do time, é o cara que levantou a taça da Sul-Americana há 2 anos, é um cara que tem muita identificação com o clube, e aí o Racing, para fazer essa negociação com o Vasco, quer fazer esse último jogo de despedida diante do seu torcedor, diante do seu elenco, e o Santiago Sousa fará a sua última partida com a camisa do Racing, e na segunda-feira é esperado aqui no Brasil para fazer exames e assinar contrato com o Vasco. E olha, Admar Lopes está on fire, lá na própria Argentina, onde ele esteve, já conversou com o River Plate e ficou muito interessado, já fez uma proposta formal ao Facundo Colírio, atacante de 26 anos, argentino, barra italiano, ele tem a dupla nacionalidade, um jogador que fez base no Boca, foi para a Inter de Milão ainda na base, jogou nos profissionais da Inter de Milão da Itália, chegou a jogar na Bélgica, voltou à Argentina para jogar no Tigre e hoje pertence ao River Plate. É um jogador também muito interessante, no Mundial de Clubes do ano passado, o Facundo Colírio chegou a ser eleito o melhor jogador de uma partida, ganhou prêmio e tudo, então é um jogador que o Vasco tem muita expectativa para jogar no lado direito de ataque, é um ponta que sabe fazer gols, sabe dar assistências, é um jogador muito versátil, que pode até jogar de centroavante se for preciso, mas a função dele é ser um meia ponta direita ali, então supre essa carência do Vasco. E o Admar Lopes, assim que for finalizar essas contratações, se é que vai finalizar a contratação do Facundo Colírio, mas a do Sousa já está certo, ele vai à Espanha para tentar fechar a negociação com Nelson de Ossa, colombiano, jogador do Betis, ele vai à Espanha tentar fechar essa contratação, o que o Vasco ainda acredita muito que possa sim contratar Nelson de Ossa. E a ida à Europa, o Admar Lopes pode buscar 1 ou 2 jogadores. A expectativa é que ele traga um zagueiro ou até mesmo um atacante para jogar ali no ataque do Vasco, ou até mesmo um zagueiro, ou até os dois, né? Um zagueiro e um atacante, o centroavante, que são as duas posições que o Vasco agora vai ficar de olho. Fechou a questão do meio-campo com Santiago Sousa, é bem provável que feche com De Ossa, e aí fica a questão do atacante de lado de campo. O Facundo Colírio hoje é o plano A do Vasco e tendo a possibilidade, né, de buscar um zagueiro e um centroavante, são as posições mais carentes hoje no elenco. O Vasco quer, com a saída do Admar Lopes à Espanha, pode ser que o Vasco possa buscar mais 2 jogadores para fechar o elenco. E eu pergunto a você que está aí do outro lado, além do jogo de hoje, com a sua expectativa para a partida Vasco-Fluminense, queria saber de você em relação a essa questão de contratações do Vasco. Demorou muito, mas fechou o Santiago Sousa, uma boa expectativa que nos próximos dias consiga fechar ali de 4 a 5 jogadores para fechar ainda mais o seu elenco. Quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, gosto desses nomes, acho que seriam jogadores importantes para o Vasco, o próprio De Ossa, o Sousa, o Facundo Colírio, conhece ele, argentino do River Plate, e essa possibilidade do Vasco buscar um zagueiro e ou um centroavante na Europa, também seria legal? Não estou dizendo que é europeu, pode ser até brasileiro que joga na Europa, mas o Admar Lopes vai à Espanha essa semana, esses próximos dias, para tentar fechar essas contratações. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço!